Palavra de Deus que se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, do capítulo 6. Eu quero fazer a leitura primeiramente do versículo 19 até o versículo 24. E vou convidar que todos deixem a sua Bíblia aberta, que depois a gente vai meditando um pouquinho mais em cada parte desse texto. A palavra do Senhor diz o seguinte, Mateus 6, a partir do 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Glória a Deus. Amados, considerações introdutórias. Eu quero fazer duas considerações introdutórias sobre essa porção da palavra de Deus. A primeira delas é que Jesus, aqui ele está mais ou menos no meio lá do Sermão do Monte. Nós sabemos que o Sermão do Monte está narrado ali no Evangelho que escreveu Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Nós temos ali então o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como é comumente chamado também. Então Jesus ele está trazendo diversas lições valiosas e importantíssimas para aquelas pessoas que estão reunidas ali para ouvir aquele maravilhoso Sermão do Monte. E eu fico imaginando, imagina o privilégio daquelas pessoas. Nós temos o texto narrado por escrito, mas imagina o privilégio daquelas pessoas de ouvirem lá presencialmente aquele Sermão do Monte de Jesus. Às vezes eu fecho os olhos e fico imaginando os cenários bíblicos, imaginando os contextos que nós lemos ali e tentando visualizar como aquilo aconteceu. Então deve ter sido algo maravilhoso. Jesus então ele está ministrando aquele Sermão do Monte lá para todas aquelas pessoas. Segunda consideração, aqui nessa porção ele vai introduzir o tema sobre os verdadeiros tesouros da vida. Aqui nesses versículos aqui, Jesus então ele vai falar sobre os verdadeiros tesouros da vida. Então ele vai começar a trabalhar esse contexto aqui nesta parte da mensagem, nessa parte do sermão. E é sobre esse contexto aqui que eu quero dividir com os irmãos então a mensagem dessa noite. Eu gostaria de estar lendo de novo do verso 19 até o verso 21 agora, que diz o seguinte a palavra do Senhor: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Primeiro ponto aqui, amados. Jesus ele começa a ensinar então que a nossa preocupação maior não deve ser acumular riquezas terrenas. Ele começa dizendo então, não acumulem para vocês tesouros na terra. Então Jesus ele nos ensinou aquelas pessoas lá no contexto imediato, mas a palavra de Deus a gente diz que ela sabe que ela é transcendente. Ela não vale apenas para aquele contexto imediato, ela também é lição para nós, ela também é palavra de Deus para nós. Então Jesus começa a ensinar que a nossa prioridade aqui na vida, aqui na terra, não é entesourar coisas terrenas, não é buscar tesouros aqui na terra. Não é isso o nosso propósito.
ele vai dizer que aqui na terra, ele vai usar, né, essas figuras de linguagem, aqui a traça, a ferrugem e os ladrões. Aqui a traça, a ferrugem e os ladrões podem acabar com aqueles tesouros. Nós podemos entesourar e sermos roubados. Nós podemos tesourar e morrer, e aquela história, né, pessoal, caixão não tem gaveta, e vai ficar tudo aí. A gente não vai levar junto com o corpo que vai perecer ali. Então nós vamos entesourar para quê? Jesus, ele começa então ensinando que o nosso propósito principal não deve ser buscar acumular tesouros na terra. Segundo ponto aqui então, amados, ele ensina, e primeiro ele diz o que nós não devemos fazer: entesourar. A nossa prioridade não deve ser entesourar tesouros na terra. Depois ele ensina que devemos acumular tesouros espirituais. Então Jesus primeiro ele diz: esse tesouro terreno não é o tesouro mais precioso para vocês. O tesouro das coisas da terra não é o tesouro mais precioso. O tesouro mais precioso são as coisas espirituais. Vocês têm que acumular tesouros espirituais. Aleluia. Aleluia. Isso nos leva a uma pergunta óbvia e muito boa e muito pertinente para trazer nessa mensagem. O que são os tesouros espirituais? Jesus disse que nós temos que acumular os tesouros espirituais, mas nós precisamos entender o que são esses tesouros espirituais, para nós podermos aprender a acumulá-los. É muito fácil saber o que é os tesouros na terra. É patrimônio, é imóvel, é carro, é dinheiro no banco, enfim, é tudo aquilo que tem valor monetário, que tem valor financeiro. Isso é o tesouro da terra. Mas o que são então os tesouros espirituais que Jesus está falando aqui? Aleluia. Amados, o que é então? Respondendo essa pergunta: aprendendo e praticando a vontade de Deus em nossas vidas, através das Sagradas Escrituras. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Como é que nós acumulamos então tesouros espirituais nessa terra? Aprendendo a vontade de Deus, aprendendo as coisas de Deus. Aonde é que nós temos acesso à vontade de Deus para nossas vidas? Palavra, Bíblia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Está escrito lá em Hebreus: mais penetrante que uma espada de dois gumes. Aleluia. Aleluia. Ela chega ao ponto de discernir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é eficaz. E ela é poderosa. E ela é atual. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã. Aleluia. Aleluia. Então, amados, nós devemos buscar tesouros espirituais, aprendendo a vontade de Deus através da palavra. Mas não só aprendendo, mas praticando. Aprendendo e praticando. É para isso que nós nos reunimos como igreja. É para isso que existe pregação da palavra, estudo bíblico, para nós aprender a palavra de Deus e poder colocar em prática. Quem aprende a palavra de Deus e coloca em prática, está acumulando tesouro espiritual. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, Jesus explica que onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Veja que ele termina dizendo ali então no versículo 21: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Uma ressalva aqui: a palavra coração lá no grego koine, que foi escrito no Novo Testamento, é a palavra cardia, né? A palavra cardia, que é traduzida no português como coração. Naquela época, amados, nós temos que entender uma coisa muito importante. Naquela época, dada a medicina, o conhecimento da medicina que eles tinham, eles achavam que o centro das emoções e dos pensamentos era o coração e não o cérebro. Nós sabemos hoje que é a mente, né? Está no cérebro, o que coordena todo o nosso sistema neurológico, todos os nossos pensamentos, as nossas ações, está ligados ao nosso cérebro. Então, todas as vezes, já dou uma dica aqui, ó, coisa de professor. Todas as vezes que vocês ouvirem falar a palavra coração, quando não está falando do órgão físico, quando está falando algo de pensamento, de intuição, está falando a capacidade da mente. O que nós entendemos hoje com a medicina avançada, a tecnologia, é a mente, é o poder da mente, é os nossos pensamentos, é o nosso raciocínio. Então a palavra vai usar muito a Bíblia, vai usar coração, se referindo como nesse contexto aqui. É coração o órgão? Não, a gente fica claro que não é o órgão. É o órgão que eles acreditavam que coordenava as emoções, os sentimentos e a razão.
Então, o coração aqui, a palavra cardia, significa o que nós sabemos hoje, com conhecimento, o pensamento, a capacidade de raciocínio, a capacidade de escolher, de discernir o certo do errado, o bem e o mal. Então, amados, o que ele vai dizer aqui? Que aonde está o nosso coração, vou usar o coração como ele, ou a nossa mente, aonde é aquilo que nós coordenamos as nossas ações, aonde nós colocamos tudo aquilo que nós nos dedicamos, ou aquilo que mais nos dedicamos na nossa vida, é aonde está o nosso coração, é onde está o nosso tesouro. A pergunta que fica aqui é, e essa aí eu não posso responder, essa aí é a pergunta que cada um de vocês vai poder responder: onde é que está o teu coração? Onde é que está o teu tesouro? Está nas coisas da terra ou está nas coisas espirituais? Essa aí é para você fazer um exercício de introspecção, uma autoanálise, você fazer uma autoavaliação. Para onde que você tem despendido mais tempo, disposição, empenho? Para as coisas espirituais ou para as coisas terrenas, para as coisas carnais? Pense um minutinho nisso, amados. Nunca é tarde da gente mudar a direção. É para isso que a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Talvez você pare para refletir agora um momento e possa pensar que talvez você tenha dado valor demais a certas coisas que não deveriam. Talvez tem certas coisas na tua vida, as coisas terrenas, e não estou dizendo que a gente tem que ser desprendido das coisas terrenas, ainda nessa mensagem eu vou falar sobre isso, calma. Mas o que a gente tem que dar mais importância na nossa vida? Qual é a semente que nós temos que lançar? Nós temos que lançar a semente nas coisas espirituais. Aí tem que estar o nosso coração, aí tem que estar as nossas intenções, aí tem que estar o nosso propósito principal de vida. Aleluia. Quero continuar aqui, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: os olhos são a candeia do coração, são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Que palavra dura, né, irmãos? Que é bênção, mas também é outra palavra. Jesus também vai fazer um paralelo de novo. Assim como ele fez no início ali das coisas terrenas e das coisas espirituais, ele vai usar um paralelo. Aqui ele também vai usar um paralelo entre os bons olhos e os maus olhos. Ele vai seguir nessa mesma linha de raciocínio. Primeiro ponto aqui. Jesus passa a abordar a questão de como devemos focar o nosso olhar. Ou seja, as verdadeiras intenções, aquelas que só nós, no nosso interior, sabemos a motivação. Então Jesus ele vai tocar aqui naquela coisa que está dentro de cada um de nós. Como é que nós estamos olhando para o que é bom, para o que é bonito e para o que é belo? Como é que nós estamos avaliando o que é bonito, o que é bom e o que é belo? Como é que nós estamos olhando para as pessoas? Como é que nós estamos olhando para as situações? Amados, nós temos que aprender, e fica claro, como Jesus diz aqui então, no versículo 22, que os olhos são a candeia do nosso corpo. Ele vai dizer que então os olhos, a candeia é como se fosse a câmera. Hoje em dia nós vamos fazer uma analogia com os nossos, é como se fosse a nossa câmera, como a nossa filmadora, que enxerga tudo, que tudo vê. Isso é fato. Jesus coloca então que são a candeia como um fato, são a candeia do nosso corpo. E aí então vai fazer um paralelo de como nós olhamos bem para as coisas e como nós olhamos mal para as coisas. Como é que tem que ser direcionado o nosso olhar? Então, amados, primeiro vamos começar falando, ele começa falando dos bons olhos aqui então. Jesus vai falar daquele olhar amistoso, aquele olhar de amor puro, sincero, aquele olhar que olha para o irmão, para a irmã, que olha para a situação, para as pessoas com bondade, com amor, sem cobiça, sem maldade, sem inveja, sem soberba. É esse amor que Jesus espera, é o amor ágape. Glória a Deus. É o amor ágape, é o amor que lá no Novo Testamento, quando usa a palavra ágape, lá do grego koiné, é o amor divino.
é o amor de Deus para nós, é o amor que nós só podemos ter pelo irmão, pelo próximo, através da unção do Espírito Santo, através daqueles que são verdadeiramente convertidos, que Deus imputa em nós esse amor no nosso coração. É o amor ágape, é com esse amor. Amados, por exemplo, não é errado olhar uma irmã, uma pessoa, uma mulher bonita e achar bonita. Não é errado olhar um homem bonito e achar bonito. Em nenhum momento a Bíblia censura isso. A Bíblia mesmo fala de homens bonitos, mulheres bonitas. Por exemplo, Davi, o grande rei Davi, o pecado de Davi não foi olhar para Batseba e achá-la bonita. O pecado foi a forma que ele olhou para Batseba. Foi os olhos que ele olhou. Ela era uma mulher bonita. Sara, a Bíblia vai dizer que Sara era uma mulher muito bonita, em avançada idade, a ponto de Abraão mentir lá, não justificando o erro de Abraão, mas com medo de Faraó matar ele por causa da beleza da sua esposa. Então não é problema achar bonito uma mulher, um homem, enfim, bonito. Não tem problema nenhum nisso. Agora, como é que nós estamos fazendo essa avaliação? Aleluia. Qual é o adultério que pode acontecer, um adultério num relacionamento conjugal que não partiu de um olhar que passou de analisar a beleza, um olhar que passou a ser um olhar com malícia, um olhar com cobiça, um olhar com desejo. Jesus mesmo no Sermão do Monte, tá? Aqui no capítulo 5 e no versículo 28 ele vai dizer: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus vai dizer que o adultério, já no Novo Testamento, vai ficar diferente do Antigo. Olhou e desejou na mente, no coração, lembra? Eu falei antes, mente, coração, mente. E já pecou. Mesmo que a pessoa nem saiba, mas a pessoa que fez isso já pecou. Aleluia. Então os nossos olhos têm que ser olhos de amor sincero, puro, amados. A gente não pode olhar, eu dei o exemplo do adultério aqui, tem que saber diferenciar o achar bonito, achar uma beleza, não tem problema nenhum, mas aquele passo seguinte, aquela olhada com malícia, aquela olhada com segundas e terceiras intenções. A mesma coisa quando nós vemos algum irmão, alguma irmã prosperar financeiramente, comprar um carro, assumir uma congregação, Deus levantar na obra, ou prosperar financeiramente. Eu posso dizer sinceramente, com o coração aberto, todas as vezes que eu vejo Deus levantar pessoas, que eu vi crescer, ou que eu vejo caminhar crescendo na obra, levantar, eu me alegro extremamente. Glória a Deus. O meu coração se enche de alegria. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Quem já teve oportunidade de ter intimidade comigo, como eu converso com o irmão Joel, eu fico feliz. Eu quero que um dia que ele passe batido por mim ainda. Mas tem junto comigo ali. Mas, amados, como eu me alegro quando eu vejo Deus renovando, quando eu vejo Deus levantando pessoas na obra. Eu fico muito feliz. Eu já liderei 2 congregações por anos. Hoje não lidero mais. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo Deus levantando irmãos e irmãs para cuidar, para pastorear. Como eu fico feliz quando um irmão compra um carro novo, adquire, enfim, alguma coisa financeira, na área financeira prospera. Como eu fico feliz. Nós temos que ter esse olhar bondoso. Infelizmente nós sabemos que tem muitas pessoas que olham, fulano lá, eu estou há muito mais tempo que ele na caminhada, eu faço muito mais coisa para Deus que ele, eu trabalho muito mais que ele, e eu não consigo ter o carro dele, eu não consigo ter a casa dele, eu não consigo ter o negócio dele. Por que, Deus? Olha com inveja, com cobiça, menosprezando, colocando lá um mal, literalmente, não é misticismo, tá? Um mau olhar dele. Esse olhar que Jesus censura. Aleluia. É esse olhar que nós não podemos ter sobre as pessoas e sobre as coisas. Nós temos que nos alegrar com os que se alegram. A palavra de Deus diz. Nós temos que chorar com os que choram. Oh, glória. Aleluia. Nós temos que sofrer junto com quem sofre. Nós temos que nos alegrar com quem se alegra, com quem prospera. É isso que Jesus está tratando aqui. O último ponto aqui nessa passagem. Devemos lutar contra o poder do pecado. Devemos refrear a nossa natureza corrompida. Devemos buscar viver em santidade para com Deus. Aleluia. Veja bem aqui Jesus falando de um sentido, o olhar. Mas se nós formos estudar, e ainda vou pregar um culto de ensino ainda lá em Gênesis, lá capítulo 3, a queda. Como Satanás nos ataca através dos nossos sentidos, para poder nos levar ao pecado. Os sentidos humanos.
Aqui Jesus dá ênfase para o olhar, porque o olhar acaba desencadeando, como aconteceu lá no Gênesis, lá no capítulo 3. Todo o restante também, né? Começa pelo olhar, tá? Começa pela conversinha fiada da serpente, depois a Eva vai ver, ela viu, e dali deu problema, dali para frente. Então, amados, nós temos que lutar contra o poder do pecado. Nós somos sim mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos sim lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente a Cristo, nós somos justificados pelo que Ele fez lá atrás. Nós somos salvos, contados como eleitos de Deus. Aleluia! Mas, amados, Deus, na sua onipresença, na sua onipotência, na sua sabedoria que transcende a nós, Ele dá certo poder limitado a Satanás. E nesse poder limitado, Ele permite que Satanás nos tente. Quando nós nos convertemos, nós somos justificados, mas a natureza corrompida lá de Adão e Eva não é extinta de nós. Ela não é extinguida. Aquela natureza ainda, o corpo, a carne, né? A palavra de Deus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne milita contra o espírito. Paulo vai escrever sobre isso, né? As obras da carne e o fruto do espírito. Por quê? Mesmo depois de convertido, nós estamos suscetíveis a pecar, a errar, a cair, a errar o alvo. Pecar é errar o alvo, né? Errar o alvo. Então nós temos que lutar pela santidade. Nós temos que lutar para levar uma vida em santificação. E só é possível isso quem busca o Espírito Santo, quem busca ajuda no Espírito Santo, quem busca a palavra de Deus, quem busca se moldar pela palavra de Deus. Aleluia. Então, amados, nós nunca podemos deixar de lutar. Vigiai e orai. Aleluia. Foi o que Jesus falou para aqueles 3 apóstolos quando ele estava lá na oração, lá no Jardim de Getsemane. Preguei sobre isso esse tempo lá na sede. O que ele vai dizer lá? Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Amados, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus encerra então essa narrativa aqui nesse pedaço, falando então de servir a 2 senhores. Veja que ele estava falando, né, começa falando das coisas, dos tesouros espirituais e dos tesouros terrenos. Ele conclui falando dessas coisas. Então, primeiro ponto aqui, Jesus ele chama o dinheiro de Senhor e deixa claro que quem amar o dinheiro vai odiar a Deus, odiará a Deus. Olha que forte isso, amados. Quem amar o dinheiro, ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de agradar um e desaborrecer o outro. Veja que Jesus, ele vai chamar o dinheiro de Senhor, vai colocar numa condição de Senhor, óbvio, um Senhor com S minúsculo, mas um Senhor terreno. Lá também no grego é a palavra, que talvez em alguma Bíblia de vocês possa estar mamon aí, alguém está com a Bíblia pode estar, em vez da palavra aí, mamon, né? Algumas traduções trazem mamon. Mamon é a palavra grega, que está lá no grego, e algumas traduções em português traduziram pela mesma palavra mamon, lá do grego para o português. Na minha está dinheiro, tem algumas que está riquezas. Tem alguém que está com uma Bíblia que fala riquezas? Viu? Ó, isso tem as Bíblias diferentes aí, viu? Mas vamos lá, a palavra original é mamon. E as melhores traduções para mamon no português realmente é riquezas ou dinheiro, está bem traduzido. Mamon, para nós, quem não tem conhecimento, vai ler mamon, vai achar que é um Deus. Não deixa de certa forma de representar um Deus, mas a representação desse Deus, desse Senhor, é o dinheiro ou as riquezas. Então fica melhor traduzido por dinheiro ou riquezas, amém? Mas não tem problema na Bíblia mamon, só para vocês, talvez seja mamon, leu aquilo ali, não entendeu, é o dinheiro, tá? É as riquezas terrenas. Então, amados, ele vai deixar claro aqui que quem amar mais o dinheiro, as riquezas, mamon, vai acabar odiando a Deus. E aqui eu preciso dar um testemunho pessoal meu. Amados, antes de eu me converter, se tinha uma área da minha vida que Deus precisou trabalhar bastante, foi nessa área, na minha vida. Eu antes, quando eu me converti, na época, trabalhei quase 20 anos no corretor de imóveis, há alguns anos já, bons anos sou professor,
mas trabalhei muito tempo no ramo imobiliário. E claro, no ramo imobiliário, aquela possibilidade, ganhava comissão, quanto mais vendesse, mais ganhava. Então, eu era meio alucinado assim por dinheiro. Graças a Deus fui um bom corretor, foi bênção, né? Sou muito grato a essa profissão, cuja qual eu trabalhei quase 2 décadas. Mas eu dava um valor para o dinheiro muito acima do que ele merece. Eu valorizava demais o dinheiro. Eu trabalhava demais com a foco, com o olhar no dinheiro, porque eu queria adquirir bens. Eu queria, e de fato, eu construí casa, eu comprei carro, eu comprei terrenos, depois eu comecei a construir casas para vender. Eu de fato consegui prosperar financeiramente, mas aquilo me custava um preço altíssimo. Aquilo me tirava noites de sono. Aquilo era como um mal, só que eu não tinha o conhecimento espiritual das coisas. Aquilo era algo que me perturbava. Quanto mais eu tinha, quanto mais eu ganhava, mais eu queria ter. E o medo de faltar e o medo de não ter, eu dava um valor para o dinheiro extremo. Eu dava um valor muito alto para o dinheiro. Então isso foi algo que muitos anos da minha vida me corroeu por dentro. Me corroeu. Quanto mais tinha, mais eu queria. Então quer dizer, o dinheiro era o meu Deus. Era mamon para mim. Era mamon para mim. Mesmo sem eu ter esse entendimento, essa concepção, hoje eu tenho. Eu super valorizava as riquezas terrenas, o dinheiro, as posses, né? Enfim. Quando eu me converti, foi algo que Deus tratou muito na minha vida. E Deus tem coisas que Ele trata a gente ao extremo, né? Ao extremo. Então, alguns anos atrás, depois da minha conversão, a minha vida financeira ela começou depois da conversão, a desmoronar. A chegar um ponto, amados, num determinado mês, eu já era professor daí, de eu chegar, início de ano, eu chegar para Deus e dizer: Deus, eu me converti, eu creio que eu me converti. Senhor, eu sou pai de família, eu tenho mulher e filhos para sustentar. Eu fiz algumas vezes essa oração, bem sincera, irmãos. Eu não tenho dinheiro para pagar as contas que estão aqui, os boletos, as contas. E Deus, eu vou ter vergonha de deixar vencer alguma conta, deixar vencer contas, porque as pessoas podem até falar de mim, mas eu me converti, para mim, eu represento Cristo nessa terra. Aleluia. Eu vou ter vergonha, Deus. Imagina alguém dizer: ó, o Marco não pagou, ou alguém me ligar, sei lá, de uma operadora de celular, de energia elétrica, ligar me cobrando uma conta vencida e eu não ter como pagar. Eu vou estar te envergonhando, Senhor, por culpa minha. E fazer uma oração, eu lembro de fazer uma oração sincera: Senhor, eu não tenho de onde tirar o dinheiro. Eu não tenho de onde tirar, eu já não tinha mais aquela renda extra de corretor, eu já era assalariado. Mas eu confio, eu vou largar nas tuas mãos, Senhor. Eu não quero ser envergonhado, eu não quero te envergonhar. E Deus fez algo extraordinário dentro daquele mês. Aleluia. Glória. Da onde eu nem imaginava, eu posso testemunhar. Início de janeiro de 2019. Inicinho de mês eu estava nessa situação, eu não tinha mais dinheiro, não tinha de onde tirar dinheiro. E alguns dias depois dessa situação, eu recebo uma ligação lá do município de Palmares, onde eu tinha feito um concurso uns anos antes. Em pleno verão, que eles não nomeiam ninguém no verão para professor. Fui chamado, nomeado dentro do mês de janeiro e pasmem. Recebi salário e 13º do mês de janeiro. Aleluia. Aleluia. E foi o dinheiro exatamente suficiente que eu precisava para suprir todas as necessidades. Não venceu uma conta assim para pagar. Deus é fiel, aleluia. Da onde eu menos esperava. Nunca imaginei ser nomeado naquele momento. Naquele segundo concurso, eu já era concursado aqui em Tramandaí. E ainda receber salário dentro do mês, e lá eles pagam metade do 10º no dentro. Eu recebi salário, 13º, tudo, eu fiquei assim. Aí às vezes a gente tem que, mas Deus chegou ao ponto de eu ter que colocar tudo nas mãos dele, para poder tratar isso em mim. Chegar ao ponto de eu reconhecer que na força do meu braço, que eu não podia fazer, eu disse: Deus, roubar eu não vou, trapacear ninguém eu não vou. E Deus supriu, e Deus supre, amados. Mas às vezes a gente precisa chegar, Deus ele permite que nós chegamos a tal situação para poder tratar com a gente. Aleluia. Para a gente aprender a depender de Deus. Glória a Deus. E aqui eu já começo a encerrar essa mensagem, essa conclusão, muito no que o irmão propôs e me convidou muito bem, né? Da campanha, que nós não somos donos de nada. Ali naquele momento, não que eu não tivesse entendido antes, mas naquele momento eu entendi assim que eu não era dono de nada. Que eu na minha força, no meu poder, eu não podia fazer mais nada. A minha limitação era extrema, ali não tinha o que fazer.
mas Deus é poderoso Aleluia! para fazer o impossível. Aquilo que para nós é impossível, para Deus não é impossível. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro ponto aqui, amados, para encerrar essa mensagem. Primeiro ponto. Eu quero falar do que Jesus não ensinou, tá? Para ninguém sair daqui pensando coisa errada. Não, irmão Marco, não, e foi. Aprendi lá na igreja, lá na congregação da Indianópolis, o irmão Marco que pregou e que ensinou. Então, o que Jesus não ensinou, tá? Jesus não ensinou que devemos rejeitar o dinheiro, que não devemos trabalhar para adquirir dinheiro para nossa sobrevivência e lazer. Ele ensinou que devemos fazer essas coisas. Então Jesus não ensinou que a gente não tem que dar valor para o dinheiro. Jesus não ensinou que a gente não tem que trabalhar e adquirir e prosperar e trabalhar para ter os meios de sobrevivência, inclusive, se possível, lazer, prosperidade. Ele não ensinou isso. Ele não está censurando isso aqui. Tá? O apóstolo Paulo ele vai escrever em certa ocasião para os coríntios, se não me falha a memória, ele vai dizer, tinha lá uns vadios lá, tá? Que achavam que se converteram vou esperar em Deus, Deus proverá. Deus proverá. O que Paulo vai escrever para eles lá? Se não quer trabalhar, não coma. Tem uns aí que estão andando, né? Esperando que Deus proverá. Se não quer trabalhar, não coma. O próprio Senhor Jesus, no versículo 33 aqui, ó, capítulo 6, versículo 33, ele começa depois do 25 a falar sobre a ansiedade. E no versículo 33, Jesus escreve assim, ó, Mateus 6 e 33, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aleluia! Nos versículos anteriores, ele vai dizer ali, por que vocês andam aí preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Vocês não sabem que Deus, ele provém para os passarinhos, enfim, para a erva do campo. E aí ele vai concluir, isso é a continuação dessa mensagem aqui, já preguei essa mensagem aqui numa outra ocasião. E aí ele vai dizer, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus sabe da minha necessidade, Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe de tudo que nós precisamos. Deus, ele tem prazer em nos abençoar, e não somente em suprir o que a gente precisa, mas nos fazer prosperar também nessa terra. Aleluia. Aleluia. Mas nós temos que saber como Paulo vai dizer, eu aprendi a vivendo muito, eu aprendi a vivendo pouco, eu aprendi a ter fome, eu aprendi a ter sede, eu aprendi a comer com fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Segundo ponto, devemos acumular tesouros no céu, através de uma vida de santificação, de busca de comunhão com o Espírito Santo, de olhar sincero, sem egoísmo e más intenções. Aleluia. Amados, nós devemos nos preocuparmos, não que nós não, como eu já falei aqui, se puder prosperar financeiramente, amém, amém, mas a nossa preocupação em tesourar, nós temos que entesourar sim. Irmão Marco, nós temos que tesourar, Jesus ensina a tesourar sim, mas são as coisas, os tesouros espirituais. Aleluia. Nós temos que aprender a investir pesado nas coisas de Deus. Nós temos que investir pesado em busca de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. As coisas espirituais que às vezes só Deus está vendo que você está fazendo. Sabe aquela oração que tu faz lá, às vezes na tua casa, que às vezes quantas vezes fiz, que eu não conseguia nem orar, era só as lágrimas que escorriam, como hoje no início desse culto aqui. Deus está vendo, Deus sabe o valor e a intenção de cada lágrima. Deus sabe quando você ajuda uma pessoa necessitada lá, que ninguém sabe, um irmão, alguém que nem é da fé, Deus está vendo. Deus sabe que quando você tem que vir e servir a Deus na igreja, seja onde for, Deus está vendo. A palavra de Deus fala, inclusive, nós nem merecemos, a salvação já está de bom tamanho, gente. Mas a palavra de Deus diz que, inclusive, tem galardão. Aleluia. Tem recompensa no céu pelos nossos esforços. E só vai receber uma recompensa lá quem tesourar tesouros espirituais aqui. Quem investir nas coisas espirituais aqui é que vai desfrutar lá. Aleluia.
coisas que são muito maiores e melhores que nós podemos pensar e que eu não tenho como explicar para vocês aqui, porque eu não tenho nem como entender direito. Aleluia. Aleluia. Eu só sei que é bom porque eu creio em Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não devemos ter um olhar maldoso, malicioso, ambicioso. Não devemos cobiçar as coisas dos outros. Devemos nos alegrar com a vitória, com a prosperidade dos nossos irmãos. Devemos olhar com amor, com carinho. Devemos abraçar com amor e com carinho. Devemos olhar para as pessoas com boas intenções, com bons olhos. Aleluia. Para que aqui nós olhos, Jesus vai dizer ali nesse texto que quão tremendas trevas são quem tem os olhos ruins, né? Quão tremendas trevas são. Que coisa horrível isso. Imagina Deus olhar para nós e dizer: que olhinho, né? Que olhinho de trevas tem. E o nosso olhar, o nosso sentimento, eu não posso saber o que o irmão Joel, o que cada um de vocês sabe, é só vocês, é só ele. Isso é uma coisa nossa com Deus. Aleluia. Devemos nos encher do Espírito Santo. Oh, glória. Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. Aleluia. Aleluia. Terceiro e último ponto: o cristão não é dono de nada. Tudo que possuímos vem de Deus. Somos apenas mordomos. Devemos zelar e cuidar bem de tudo que Deus nos concede. Isso é uma coisa, amados, que infelizmente muitos cristãos não entenderam ainda, ou têm dificuldade de entender. Nós não somos donos de nada. O verdadeiro cristão, ele não é dono de nada. Porque o verdadeiro cristão acredita no que está escrito lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele fez os céus, a terra e tudo que nele existe, todos os seres, inclusive os seres humanos. Nós não somos donos de nada. A terra, o mundo, o universo, tudo é de Deus. Aleluia. Nós estamos nessa terra de passagem, mas tudo que tem aqui é de Deus. Como Jesus falou ali, nós vamos morrer, partir, as coisas vão ficar aí, de herança, não é nada nosso, é temporário. Qualquer coisa que aqui na terra, pode ser um multimilionário, um bilionário, um trilionário, ele vai morrer e vai ficar para alguém. Nada é nosso para sempre, as coisas vão passando. Tudo que nós cristãos temos pertence a Deus. Nós somos mordomos de Deus. O mordomo é aquele que administra as coisas do seu senhor, do seu patrão. A palavra mais correta para nós é que nós somos mordomos de Deus. Nós estamos aqui nessa terra administrando as coisas que Deus nos concede ter. Então o meu carro é meu, está no meu nome, a minha casa é minha, está no meu nome, graças a Deus. Eu tenho que cuidar bem do meu carrinho, eu tenho que cuidar bem da minha casa, eu tenho que cuidar bem das coisas que eu tenho, do meu emprego, porque é graças a Deus que eu tenho. É graças a Deus que você tem. A comida que está na nossa mesa vem de Deus, tudo vem de Deus. Nós somos apenas administradores das coisas que Deus nos concede. E nós não podemos nunca deixar de dar graças a Deus. Em tudo dai graças, porque nós somos apenas mordomos de Deus. E temos que cuidar muito bem das coisas que Deus nos concede nessa nossa passagem aqui, que é curta, que é breve. É só olhar para a história da humanidade. Nós somos um pinguinho, né? Dentro da história da humanidade. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Deus. Amados, eu quero orar e encerrar minha participação nessa noite. Aleluia. Querido e amado Deus, eu te dou graças, Senhor, por nessa noite nós podermos estar reunidos como igreja aqui nessa noite, Pai, nesse templo, neste espaço, Senhor. Eu te peço, Senhor Jesus, que essa palavra que foi ministrada, que não porque foi eu, Senhor, de mim eu não tenho nada, se não viesse de Ti, Senhor. Que essa palavra que vem da Tua palavra, Senhor, que foi ministrada, possa entrar no coração e na mente de cada um que está assistindo ela, Senhor. Que as pessoas possam refletir no que foi pregado, que abram o coração delas para o Espírito Santo trabalhar naquilo que precisa. Para aquelas coisas que já são convicções na vida deles, Senhor, que o Senhor fortaleça a fé deles, que o Senhor fortaleça os pés deles, Senhor. Que o Senhor abençoe essa congregação, que o Senhor abençoe essa liderança e todos os obreiros daqui, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, e que o Senhor nos despeça e nos leve em paz, Senhor. E nós te damos graça por tudo que o Senhor nos concede, Senhor. Saímos aqui lembrando, Senhor, que nada é nosso, Senhor, que tudo é teu. Que nós somos apenas mordomos, Senhor. Que nós somos administradores daquilo que Tu nos concede ter, Senhor.
e que nós te damos graça por essa concessão, por essa permissão, Senhor. Te damos graça pelo ar que nós respiramos, ó Deus. Quantas vezes nós acordamos de manhã e deixamos de agradecer pela vida, pelo ar, pelo sopro de vida, Senhor, pelo alimento de cada dia, pelo lar, pela família que o Senhor nos concede, pelos amigos, pelo trabalho, pelos irmãos na fé, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser mais grato, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a valorizar mais, Senhor, a Ti, as coisas espirituais, Pai. Nos ajuda a entesourar tesouros no céu, Senhor, aonde a traça e a ferrugem e o ladrão não pode tocar, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós precisamos mais de Ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.